Olá, camaradas, alunos e alunas do terceiro ano do Colégio Prax, professor Daniel Ferreira aqui, seu professor de Física, um dos seus professores de Física. Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção de alguns exercícios que foram marcados a respeito de termometria e dilatometria, tá bom? As aulas referentes a esses exercícios foram as aulas que chegaram a vocês, o link das aulas do Portal Pitágoras, com o outro professor, tá bom? Os professores de lá. Aí eu pedi para fazer alguns exercícios, eu vou corrigi-los aqui com vocês, tá bom? Você faz a correção aí do seu passo a passo e confere o que você acertou e o que você pode corrigir, tá bom? A gente vai ter ainda uma segunda aula que vai ser enviada para vocês hoje, e essa segunda aula vai ser teórica, essa aula de exercício, e a próxima aula uma aula teórica, tá bom? Então a gente vai tratar aqui de corrigir os exercícios que foram marcados. Vamos então à nossa aula. O primeiro exercício foi o número 5 do capítulo de termometria e dilatometria, tá bom? Lá dos exercícios propostos, uma questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Diz assim, ó, um serralheiro monta com o mesmo tipo de vergalhão de ferro, tá bom? Isso é importante, mesmo material, de coeficiente de dilatação linear alfa, a armação esquematizada. Monto essa armação aqui. Ocorre que a barra transversal, que liga os pontos A e B, não exerce força nesses pontos. Significa que foi colocada sem precisar tensionar. Então, tudo com o tamanho certinho. Ponto. Se a temperatura da armação for aumentada em de delta θ, ou seja, haja uma variação de temperatura, a barra transversal de comprimento inicial L0, aí pede para você analisar dado isso. Letra A. Continua não exercendo força sobre os pontos A e B. Letra B. Empurrará os pontos A e B, pois ficará 2 vezes maior que o novo tamanho que deveria assumir. C. Empurrará os pontos A e B, pois ficará L0 vezes alfa vezes delta θ, vezes maior que o novo tamanho que deveria assumir. Vamos analisar isso. Letra D. Tracionará, portanto, puxando os pontos A e B. Está dizendo que essa barra do centro vai encolher, pois ficará a raiz de 2 vezes menor que o novo tamanho que deveria assumir. Letra E, tracionará os pontos A e B, pois ficará L0 vezes alfa vezes delta θ vezes menor que o novo tamanho que deveria assumir. Vamos analisar, vamos resolver esse problema. Então, problema de dilatometria. Desenhei aqui. Vocês provavelmente imaginaram que não veriam minha letra tão cedo. Tá aí minha letra de novo. Resolvi aqui para vocês e escaneei, tá bom? Então o esqueminha tá aqui. Esse belo desenho, então você tem um coeficiente de dilatação linear alfa, porque tudo é do mesmo material, e essa informação de ser tudo do mesmo material já mata o seu problema. Se é do mesmo material, ele vai sofrer dilatação igual, tá bom? Se eu aqueço, todo o material sofre igual dilatação, e isso já mata o problema. Então o que ele quer saber é, se eu aumentar a temperatura para ΔT ou variar essa temperatura, o que ocorre com L0 da barra, certo? Esse L0 vai aumentar, só que o conjunto inteiro aumenta junto. Então a gente pode afirmar que a letra A é a correta, pois toda a barra é de metal, que foi isso que eu disse. Logo possui o mesmo coeficiente de dilatação, todo mundo dilata junto. Não haverá nenhuma tensão ou tração nos pontos A e B, porque o conjunto aumenta em conjunto, né? O conjunto aumenta em conjunto. Como isso poderia ser diferente? Se eu tivesse, por exemplo, essa armação externa de alumínio e aqui dentro fosse ferro, ou dentro fosse cobre e fora fosse, sei lá, ouro, aí teria um coeficiente de dilatação diferente. A gente poderia ter uma situação que fosse diferente. Tudo bem? Então vamos para o próximo problema, o problema 6 da Mackenzie de São Paulo. Dos exercícios propostos. Do capítulo, de novo, de termometria e dilatometria. Diz assim. Com uma régua de latão, coeficiente de dilatação linear 2,0 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1, aferida a uma temperatura de 20 graus Celsius, mede-se a distância entre 2 pontos. Certo? Então, nessas condições, mediu-se a distância entre 2 pontos. Essa medida foi efetuada a uma temperatura acima de 20 graus Celsius. Perdão, essa é a situação. Então, você tinha aquela configuração e a medida entre esses 2 pontos foi efetuada a uma temperatura acima de 20 graus Celsius, motivo pelo qual apresenta um erro de 0,05%. Ponto. A temperatura da qual
foi feita essa medida? Você tem que descobrir qual a temperatura, ou seja, qual a temperatura T-hot, ou seja, a temperatura quente na qual foi feita a medida para obter esse valor com 0,05% de erro com relação ao valor original, tá bom? Vamos ver como é que resolve isso. Então, o que você tem? Primeiro anota os dados, é assim que você resolve um problema de física. Anota os dados. Qual o coeficiente angular do latão? É latão? É isso, uma régua de latão. 2,0 vezes 10 a menos 5, Celsius a menos 1. Qual que é a temperatura fria? A gente chamou de T-cold e T-hot. Lembra quando a gente estava falando da equação do Major-Fourier de fluxo de calor? A gente definiu o T-hot e o T-cold. Então, a temperatura fria é 20 graus Celsius. A temperatura quente é o que eu quero descobrir. Os professores que deram aula para vocês lá pelo portal Pitágoras falaram dessa equação, da dilatação linear. A variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material, não do corpo, porque o corpo pode ser de... O seu corpo, por exemplo, tem magnésio, ferro, cálcio, tem uma bexiga de coisa. Então é do material, tá bom? Coeficiente de dilatação do material vezes a variação da temperatura. Essa variação é sempre o T-hot menos o T-cold. O que acontece? A treta aqui é interpretar esses dados. Ele nos deu que o ΔL apresentou uma variação de 0,05%. Então, o seu ΔL vai ser 0,05%. E o L0 é um total de 100%, que é o que você tinha. Você tinha 100% e você apresentou no ΔL uma diferença de 0,5%. Então, você vai substituir essas informações nessa equação do ΔL, tá bom? Então, ΔL é 0,05%, vai ser igual ao L0, que é 100% do total, tá bom? Vezes o alfa que você tem, vezes o T-hot que você não tem, que é encontrar menos, porque é uma variação, delta é sempre o quente menos o frio, nesse caso da termometria que a gente está estudando. Menos o 20, que é a temperatura fria, tá bom? Basta resolver. Como é que eu posso escrever essas porcentagens? 0,05%, não é 0,05 dividido por 100. Lembra que porcentagem é sempre o número dividido por 100. 10%, 10 dividido por 100, a gente representa com esse símbolo. Então eu vou abrir a expressão. 0,05% é 0,05 dividido por 100. Como que eu escrevo 100% de outra maneira? 100 dividido por 100. Tá bom? 100%. Vamos simplificar aqui. Aqui, como tudo está se multiplicando, eu posso cortar esse 100 com esse 100. Significa que eu vou ficar com 0,05, que é igual a 100, porque 100 cortou com esse, vezes o resto da expressão que eu já tinha. Vamos resolver isso aqui. Uma maneira razoável de resolver, como você não vai poder usar calculadora em vestibulares e Enem, é escrever em potências de 10, que foi o que você fez quase que o primeiro ano inteiro, né? Então, escrevendo 0,05 na forma de potência de 10, fica 5 vezes 10 a menos 2, tá bom? Você absorve esses dois zeros aqui, desloca eles e eles são absorvidos por essa potência negativa. Como é que eu posso escrever 100 na potência de 10? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100. Tá bom? Feito isso, a gente é mais fácil resolver. Por exemplo, eu vou resolver com esse 10 quadrado e essa expressão aqui. Ó. Então, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 5, conserva a base e somos expoentes. Menos 5 mais 2, menos 3. Tá bom? O 2 repete, você trabalhou só com a potência aqui. Vezes o outro pedaço que eu já tinha. Vamos continuar resolvendo. Esse termo que está multiplicando aqui, esse outro, está multiplicando, ele passa. Lembra que eu quero isolar o T-hot, isso é o que eu quero encontrar. Passa dividindo aqui, então 2,0 vezes 10 a menos 3 dividido por esse valor. Como é que divide essas coisas aqui? Ó? Divide os números, então você vai ter que 5 dividido por 2 dá 2,5, certo? Você dividiu 5 com duas pessoas, ficou 2,5 para cada um. Como é que divide a potência? Divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 10 a menos 2 menos 3. Menos vezes menos vai dar mais, vai ficar menos 2 mais 3, que dá 1 positivo. 10 elevado a 1 é o próprio 10. Então significa que a sua resposta vai ser desse trecho aqui, desse pedacinho, você pode escrever ela como 2,5 vezes 10, que dá 25. Pronto, para encerrar o seu problema, basta você isolar o T-hot. Tem os 20 graus aqui estão subtraindo, passa para o outro lado, somando. Foi o que eu fiz aqui. 25 mais 20, 45. Está aí a sua resposta. A temperatura quente na qual a régua foi medida e apresentou um erro de 0,05 foi uma temperatura 0,05%. Foi uma temperatura de 45 graus Celsius. Portanto, resposta correta, letra B. Tá bom? Problema número 7. É só para você preencher aqui corretamente
as lacunas. Uma questão do Cefet de Minas Gerais. Diz assim, uma placa de material metálico apresenta um orifício de pequenas dimensões, tá bom? Como se fosse uma arruela. Imagina uma arruela, para quem entende um pouco de mecânica, mas nem precisa entender de mecânica para saber o que é uma arruela. Então, ponto. Ao ser aquecida, a sua superfície aqueceu. O que acontece com a coisa quando ela aquece? Ela dilata. Então, aqui, dilata. Pode ser a letra A, letra B, letra A ou B, beleza? E o orifício, o que acontece? Então, você tem a arruela, o que acontece com o orifício? Ela tem lá um buraquinho. O que acontece quando aquece? Ele fecha ou ele dilata? Pode não parecer intuitivo, mas ele dilata, tá bom? Se você não saber dessa informação, pode pegar uma arruela na sua casa, bote no fogo, primeiro meça, né, com um paquímetro, meta ela no fogo, mas aí tem que medir, cuidado para não se queimar, medir depois com ela quente, para você ver que a abertura do centro vai realmente expandir, né? Parece não intuitivo. A ideia era que, talvez no senso comum, é que o buraquinho se fechasse junto também, né, durante a expansão, mas não, o buraco aumenta. Então aqui vai ser dilata, a opção correta é letra A. Os termos da opção que preenche corretamente as lacunas são dilata e dilata, tá bom? Qualquer coisa, volta o vídeo, repensa nisso que eu disse, se eu tiver errado me corrija, tá bom? E lance a sua teoria. Problema número 8, último problema. A questão da UFMG. Diz assim, ó, João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço, aqui está aqui o eixo de aço, em um anel de latão, dois materiais diferentes, como mostra a figura. A temperatura ambiente, ou seja, numa temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior do que o orifício do anel, então não vai entrar, né? Não entra de jeito nenhum. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço, então significa que ele, dado uma temperatura, ele dilata mais fácil do que o aço, certo? Diante disso, são sugeridas a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir, para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Por exemplo, resfriar apenas o eixo. Se eu resfriar apenas o eixo, o que acontece? Ele encolhe. É razoável? Sim, porque provavelmente ele encaixa. Então é uma opção razoável. Letra B. Aquecer apenas o anel. Também é uma opção razoável. Lembra que o orifício expande junto com a estrutura? E letra C, resfriar o eixo e o anel. Eita! Vai ficar a mesma coisa, né? Ó, se eu resfriei o eixo, ele diminuiu. Aí eu resfriei também o anel. Olha a treta. Então não vai encaixar, a mesma coisa. Aquecer o eixo e o anel. Os dois vão expandir. Então é uma opção. A opção que não é satisfatória, letra C, certo? Resfriar o eixo e o anel. Se eu resfrio os dois contrai, eu vou ter a mesma porcaria que eu tinha no início, tá bom? E esse era o último problema. Então lembre-se aí, a opção correta, letra C. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Essa foi a correção dos exercícios de calorimetria e dilatometria. E a gente volta na próxima aula com um conteúdo teórico. Um forte abraço a todos e até a próxima.